A paz, irmãos, tudo bom? Vamos aqui falar um pouco sobre a lição número 7, que é a lição que vai falar sobre a mordomia dos dízimos e ofertas. Essa lição número 7, ela faz parte da revista da CPAD, que fala sobre tempos, bens e talentos. E aí nós vamos entender então sobre como sermos mordomos, né, de Deus nessa questão dos dízimos e da oferta, de forma que agrade ao Senhor. Entendendo sempre que mordomia cristã é, na verdade, serviço cristão, né? Então nós vamos entender que nós somos administradores de tudo aquilo que Deus nos dá. E no que diz respeito também às nossas finanças, também funciona assim, né? Então nós sabemos que Deus tem nos dado e que nós somos mordomos, mas é algo que não nos pertence, é algo que Deus nos deu. Então nós não só temos que cuidar e administrar muito bem disso, não fazendo de qualquer forma, fazendo com amor como se fosse para nós mesmos, apesar de pertencer a Deus, mas nós temos que fazer como se fosse para nós mesmos, com amor e com zelo, porque um dia o nosso Senhor voltará e nós teremos que dar conta de tudo isso a Ele, tá? Então é a lição número 7. Textual: e trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Malaquias 3:10. Verdade aplicada, a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio que para quem é grato e fiel a Deus. Temos as leituras diárias, né? Que é sempre importante serem feitas, né? Levíticos 27:30, 1 Crônicas 29:14, tudo vem de Deus. Deuteronômio 26:12, o dízimo para assistente social. Mateus 23:23, Jesus, né, falando sobre a questão do dízimo, ele deixando a orientação para que deve ser feito, entregue o dízimo, né? 1 Coríntios 9:14, o sustento dos obreiros, né? E 1 Coríntios 6:20, nós pertencemos a Deus, né? Tem a leitura base da revista, que é Malaquias 3, do 7 ao 12, tá? Então, logo na introdução, eu quero dizer, irmãos, que a igreja local, ela tem como recurso de subsistência, né, para se manter os dízimos e as ofertas, né? Não tem outra receita, né? Algumas igrejas vão elaborar outras receitas, mas não são bíblicas, né? A receita bíblica para manutenção, né, e subsistência da igreja são os dízimos e as ofertas, né? Nesta lição estudaremos sobre dízimos e ofertas na obra de Deus. Veremos que, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhe entregues com amor, alegria e fidelidade. É isso que Deus espera de nós, nós vamos entender isso, que Deus espera que nós entregamos nossa oferta, nossos dízimos, com amor, alegria e com fidelidade, né? Na contrapartida também nós vamos saber que a liderança eclesiástica ela deve aplicar os recursos de forma correta e transparente. Então, há o peso para aquele que oferta, para aquele que dizima, e há o peso também para aquele que recebe agora esses valores. E diante de Deus ele tem uma grande responsabilidade de administrar isso de forma correta. Tem pessoas que não ofertam, eu já ouvi muito isso. Na verdade, isso é até motivo de chacota, né, e brincadeiras de mau gosto, principalmente pelas pessoas que não são cristãs, no sentido de valores, né, o que os pastores fazem com esse dinheiro, que os pastores se enriquecem. Nós sabemos sim que há muitos, né, que fazem isso, mas há uma grande responsabilidade e eles vão um dia ter que responder por isso, porque a palavra vai nos dizer que esse Senhor, ele convoca os seus da sua casa e ele transfere uma responsabilidade para cada um e ele vai para uma viagem, mas a Bíblia diz que um dia esse Senhor vai voltar e ele vai querer agora que cada um preste conta de tudo aquilo que ele deixou como responsabilidade para cada um. Então, todos vamos prestar conta. Aqueles que ofertam e aqueles que recebem têm que administrar também. Então, é importante que cada um de nós entendamos qual é a nossa parte nesse processo todo e que cada um cumpra o seu papel, né? Sem ficar achando desculpa para não cumprir, né? Ah, não vou dizimar porque o pastor, por que ele está fazendo com dinheiro, ele está enriquecendo. Esse não é o nosso papel, irmãos.
Nosso papel é cumprir com aquilo que Deus estabeleceu para nós, né? E herdarmos as bênçãos que isso tudo nos traz. A questão de administração deixe para aqueles que fazem isso e eles também têm a sua responsabilidade. Fonte de recursos da igreja, vamos entender como é que são esses recursos, como que a igreja deve se manter, da onde ela deve obter esses recursos. Irmão Fabiano, sei lá, a gente pode fazer aí umas rifas aí, né? Vamos fazer alguns sorteios. São práticas que às vezes nós costumamos ver muito na igreja, mas vamos entender pela Bíblia, qual que é o correto, como que Deus estabeleceu, quais são as ordenanças de Deus nesse sentido. A igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. O fundamento para essa legitimidade está no Antigo Testamento, em Levíticos 27 e 30 e Malaquias 3:10, né, que vai dizer assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Então, essa questão das ofertas, né? Muitas pessoas às vezes não querem ir na igreja porque falam assim: ah, não, na hora que passar a sacolinha lá, querendo pegar os dinheiro lá, eu não vou dar dinheiro pro pastor. E na verdade, essa questão do dízimo e da oferta não é nada criado por pastor, não é nada criado por nenhuma igreja, por nenhuma liderança religiosa, né? A questão dos dízimos e da oferta é a ordenança bíblica, é a ordenança de Deus. Deus quer que a sua igreja seja mantida pelos fiéis, pelos seus fiéis, né? Por aqueles que frequentam a igreja, né? Então é legítimo toda vez que nós vemos um obreiro, um pastor, né, subir ao altar para poder trazer à consciência da igreja a necessidade de ofertar, despertar esse amor na igreja, essa consciência, né? Para que os fiéis ali ofertem, né? Porque a igreja depende desses valores para poder se sustentar, né? E para poder manter os trabalhos de assistência social. Isso acontece desde o Velho até o Novo Testamento, né? Não se trata, né, como eu já disse agora, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa, né, ou denominação, mas a necessidade natural da obra do Senhor. Ponto 2. Cuidado com recursos externos. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou de órgãos públicos ou de organismos financeiros. Nossa missão é divina. Que Deus guarde a igreja local de envolvimento com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos de Deus. A igreja deve ser mantida pelos recursos dos fiéis. Não deve se envolver, como muitas vezes nós vemos, igrejas aí comprometidas aí ou sustentadas por órgãos públicos, né? Porque nós sabemos que muitas vezes os recursos desses órgãos públicos, né, não tem como a gente generalizar, né, que que alguns deles são ilícitos, mas na verdade a igreja também fica a dever favores, né? Pensa agora o altar que é consagrado para poder adorar o Senhor, servindo de palanque para poder pagar favor que a igreja tenha recebido de algum político, né? Lógico, se o político, ele de alguma forma ele favorece a igreja, ele vai lá e provém recursos para a igreja, ele vai se sentir no direito de, quando ele tiver que fazer a sua projeção, sua exposição, ele vai, lógico, querer que a igreja ceda espaço para que ele possa se pronunciar. Nós estaremos aí, então, de alguma forma, contaminando o nosso altar, né? Porque ele não foi feito para isso, para projeção política, ele foi feito para adoração a Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem um caso recente aí, né, do Eduardo Cunha, que ele dá uma oferta para uma igreja, né, lá no Rio de Janeiro, 125 mil. E depois, agora ele está sendo investigado, né, porque ele está envolvido com corrupção. Então, logo nós entendemos que esse valor que chegou para a igreja é proveniente de meios ilícitos. Listos, né? A igreja não pode se comprometer assim. Números, capítulo 6, verso 14, vai dizer assim, ó: e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito, né?
A oferta que tem que ser entregue no altar do Senhor tem que ser uma oferta sem efeito. Aí você vai me perguntar, irmão Fabiano, será se toda oferta que é entregue lá é de pessoas assim, proveniente de realmente de algo lícito, né, de algo correto? Então, pode ser, é bem provável que algumas pessoas, né, que tenham conquistado esse dinheiro, sei lá, vamos dar alguns exemplos aqui, porque ganhou no jogo do bicho e aí quer ser grato a Deus, porque, sei lá, pô, fez uma fezinha lá na Mega Sena, e, né, a gente nunca sabe. Mas se o sacerdote souber, o correto é que ele não receba essa oferta, porque a oferta que vai ser recebida no altar tem que ser uma oferta sem manchas, tá? A igreja não pode se curvar, né? Não pode dever favor para ninguém, porque a igreja tem compromisso com a verdade. E muitas vezes o fato da igreja, de repente, dever favor para um ou para outro, vai inibir a igreja de falar a verdade, porque ela, de alguma forma, não vai querer ofender aquela para quem ele tem favor, né? A igreja tem, por isso que a igreja tem que ser sustentada pelos fiéis, para que ela não esteja presa a ninguém nem a nada. Ela tem a condição de exercer o ministério de Cristo e pregar a verdade sem ter que ficar fazendo média com ninguém. Número 3, outras fontes de recurso. Se a igreja local tiver um centro social e ampara as pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recursos. Aqui já é uma outra situação, né? Nós temos aí muitas igrejas que têm envolvimentos com projetos sociais, projetos lindos, né? Graças a Deus, a igreja se movimentando aí, muitas igrejas se movimentando nesse sentido de projetos sociais. Já nesses casos, não há problema nenhum em que a igreja receba recursos para poder ajudar nesses projetos. Ponto número 2, a Bíblia, a base bíblica para dízimos e ofertas. Vamos entender então, já que nós estamos dizendo aqui que Deus instituiu, né? Vamos ver aonde na Bíblia está aí Deus trazendo, né, esse direcionamento que a igreja, né, que o templo deve ser sustentado pelos dízimos e as ofertas. Muitos acusam de legalismo os que observam a disciplina do dízimo e das ofertas, né? Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei e que o que o legitima é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. Nós sabemos que essa questão de dízimo, ela principalmente pelos estudiosos da Bíblia, ela é bem polêmica, porque tem aqueles que acreditam que a igreja hoje não está mais debaixo da lei, logo ela não tem mais que ofertar, que nem o texto de Malaquias que eu li ali. A igreja então tem essa liberdade de dizimar ou não, é um assunto bem polêmico e nós vamos entender aí então como é que funciona tudo isso, tá? A origem do dízimo. De acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão, como gratidão ao favor de Deus. Ele deu dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque, Gênesis 14, 14, né? Essa passagem de Abraão e Melquisedeque, Melquisedeque comparece diante de Abraão, né? Vamos fazer a leitura aqui, Gênesis 14, 14. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu Adã, e dividiu-se com eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu, perseguiu-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com seus bens, e também as mulheres com todo o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou de ferir Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu dízimo de tudo, né? Nós vemos aqui, então, Melquisedeque, né, que era o rei de Salém. E aí ele comparece aqui diante de Abraão, exercendo o ministério sacerdotal, abençoando a vida de Abraão, né? E ele abençoa a casa de Abraão, abençoa tudo aquilo que Abraão tem. E agora Abraão, ele retribui
Por que que nós entendemos que o dízimo ele está além da lei? Porque aqui Moisés ainda não havia nascido, as leis ainda não haviam sido escritas. E nós vamos ver aqui Abraão agindo, demonstrando qual deve ser o sentimento da igreja hoje, né? Uma igreja que não está mais debaixo da lei, mas que é motivado pela fidelidade e pelo amor e pela gratidão a Deus. Então, a atitude aqui de Abraão não é uma atitude impositiva por causa da lei, é uma atitude de gratidão. Aí a Bíblia vai nos dizer que depois, né, dele ser servido ali por Melquisedeque, de ser abençoado por Melquisedeque, agora Abraão ele vai pegar 10% de tudo que ele tem, de toda a sua riqueza, e ele vai ofertar agora ao sacerdote. Que é isso que nós fazemos, né? Nós pegamos as nossas ofertas e os nossos dízimos, e nós. Aqui é mais um princípio que é deixado, né? Com essa passagem aqui de Melquisedeque. O princípio de que nós não devemos administrar dízimos e ofertas. Não, que nós devemos levar ao sacerdote. E o sacerdote, então, agora vai saber, vai ter essa responsabilidade de administrar esses valores. Então, os dízimos e ofertas, eles são anteriores à lei. A lei ainda nem havia sido escrita e nós já tínhamos o exemplo aqui de Abraão. Dízimo é do Senhor, Levítico 27:30. Nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada a Deus, nem fazemos barganha com ele, pois, como percebeu o rei Davi, tudo vem de ti. Nós temos que ter a consciência, assim como o rei Davi, que tudo que nós temos vem de Deus. Então, logo, tudo não é meu, é de Deus. Nós simplesmente pegamos dessa parte que ele nos dá, ele nos permite que nós ficamos com a maior parte e que nós, em ação de generosidade, de fidelidade, nós vamos devolver uma parte para Deus. Mas temos que ter esse sentimento no coração, de que tudo pertence a Deus. Ponto 1.3, o objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da sua casa, sustento da classe sacerdotal e cuidado com os órfãos e as viúvas. Nesse sentido, há promessas de bênção aos dizimistas, né? O dízimo ele era instituído no Velho Testamento para que houvesse sustento dos sacerdotes, né, e os levitas, que eram aqueles que trabalhavam diretamente cuidando, né, do templo e das ofertas, e também para o cuidado com os órfãos e as viúvas, né? Isso é algo muito importante. Deus sempre se importou em cuidar, né? Não só retribuindo, né, aqueles que ofertam com bênçãos, mas também cuidando daqueles que nada têm, né? Os órfãos e as viúvas. No Novo Testamento, a Bíblia mostra que os fariseus eram rigorosos quanto a entregar os dízimos. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo, ele declarou: desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, né? Há algumas pessoas que usam esse texto para dizer que o dízimo, Jesus está dizendo que não é necessário mais dar o dízimo, mas na verdade Jesus ele está fazendo um alerta ali, né? Ele está disciplinando ali os fariseus, que eles cumpriam a lei assim, né? De forma muito rigorosa, mas que era de forma religiosa, né? Na verdade, Deus quer muito mais que a gente, muito mais de nós. Por isso que a lei foi abolida, né? A lei ela foi aperfeiçoada, né? Eu quero corrigir aqui o que eu disse. Não abolida, mas aperfeiçoada na graça. Porque se, por exemplo, assim, alguns exemplos, né? Se na lei a lei proibia que o homem que o homem ou a mulher adulterasse, né, e com pena de morte, já na graça Jesus vai dizer que não é só a questão de não adulterar. Se você olhar para alguém e pensar algo, né, e com seus pensamentos, se você tiver um pensamento impuro, você já está em pecado. Então perceba que não é só o adultério. Antigamente era pecado se você adulterasse. Se você pensasse, não. Mas só o ato mesmo. Hoje não. Na graça, Jesus agora vem dizer que não basta, não precisa você pecar ou você agir. Só de você pensar já está em pecado. Na lei, se você matasse alguém,
era pecado. Já na graça, não. Se você se irar contra o seu irmão, já é pecado. Então, na verdade, o que nós vemos na graça não é a anulação da lei. Nós vemos, na verdade, um aprofundamento de relacionamento. Essa é o grande sentido da graça, né? Da dispensação da graça. Deus agora vem nos atraindo para um momento de estreitamento de relacionamento. Ele não quer que nós sejamos religiosos, que nós fazemos as coisas somente porque é nos imposto. Não, ele quer que nós nos relacionemos com ele, que tenhamos um aprofundamento de relacionamento, né? É como na lição anterior que nós aprendemos sobre adoração, em que Jesus agora vem à beira daquele tanque em João, conversando com a mulher samaritana, ele vem falar assim, ó mulher, vai chegar um tempo, e já é esta hora agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que Cristo está dizendo? Que aquele culto que estava sendo feito não estava mais de acordo com a vontade de Deus, porque era algo religioso. Os homens vinham, traziam suas ofertas, entregavam na mão do sacerdote, e o sacerdote que se virava daí para frente. O sacerdote que tinha que se santificar, e ele que não tomasse cuidado não. Se ele não se santificasse, ele ia morrer lá dentro do lugar santo dos santos lá, e só ia ter alguém puxando ele com a cordinha para fora. Jesus agora vem dizendo o seguinte: não basta só você ser religioso e comparecer aqui e trazer sua oferta. Não quero. Deus quer mais do que isso. Não é. Agora vem o tempo em que a adoração verdadeira é aquela que será completa, corpo, alma e espírito, né? É em espírito e em verdade. É aquela que você adora a Deus com a sua consciência, né? Ligado ali em Deus, compreendendo que Ele é maior do que você, compreendendo que Ele é quem cuida de você, compreendendo que sem Ele, né, nós não somos nada, e é aquela que é em espírito, né, com todo o nosso sentimento, né, com todas as nossas emoções, uma adoração que não é simplesmente de trazer a oferta e largar lá e tá tudo bem, não. Jesus agora vem trazendo uma nova verdade, um novo sentido de culto agora, né? Que é aquele culto de envolvimento total, em que eu me envolvo com a minha consciência, em que não basta só estar na igreja, eu tenho que estar envolvido com a minha consciência de saber o porquê eu estou ali, o que Deus quer de mim e com os meus sentimentos, todo o meu corpo, toda a minha consciência, todo o meu ser envolvido na adoração. Então, na verdade, a lei ela não é abolida, ela é aperfeiçoada e ampliada na graça, né? E é isso que Jesus vem dizendo agora em relação aos dízimos, né? Mas aqui, na verdade, esse trecho aqui de Mateus 23 é algo muito específico para os judeus, né, que viviam na lei, mas tem um sentido aqui para nós também, que é do aperfeiçoamento. Aqui o Senhor denuncia, né, o legalismo e a hipocrisia dos fariseus, e não a entrega do dízimo. Vejamos depois o propósito do dízimo hoje. O dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral, né? No Antigo Testamento, o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes levitas. O princípio do sustento do ministério integral permanece no Novo Testamento, né? Assim, os ministros do Evangelho que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, que vivam do Evangelho. Lá em Coríntios capítulo 9, 14 vai falar sobre isso, né? Que é justo, né? Só vamos ler aqui, primeiro dizer assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, se a lei ela vai só ter a graça no que diz respeito ao dízimo, já no que diz respeito aos obreiros, né, aqueles que vivem do evangelho, a serem sustentados, né, pela igreja, né, pelos recursos da igreja, aqueles que vivem do evangelho, aqueles que dedicam sua vida exclusivamente a fazer a obra de Deus, e isso já é algo que é lei, é legítimo, né? Então, se você tem aí na sua igreja seu pastor que ele vive, ele é sustentado pela igreja, você tem que continuar abençoando e não murmurar contra isso, porque isso é legítimo. A palavra de Deus diz que o Senhor, né, ordenou dessa forma, que esses tais que vivem exclusivamente em prol do evangelho, que eles devem ser sustentados pela igreja, né? Então, esse é um dos motivos dos recursos, de ter a necessidade dos recursos, né? Ofertas nas escrituras, a igreja, o Novo Testamento se expandiu e se multiplicou. Para ajudar os irmãos necessitados, bem como expandir a obra missionária, a Igreja Apostólica usou o expediente das ofertas, que o trabalho dos apóstolos era financiado pelos irmãos de diversas igrejas. Hoje, juntamente com os dízimos e as ofertas, tem importância
e são dirigidas a muitos fins. Construção, necessidade humanitária, missões, enfim. É um privilégio ofertar na obra do Senhor, né? É maravilhoso você saber que tem pessoas que são abençoadas, né? Pelo seu gesto, pela sua fidelidade, né? E a igreja hoje, ela não só se mantém, não só se sustenta, mas ela exerce vários ministérios dentro da igreja com esses recursos dos dízimos e das ofertas, né? Assistente social, aqueles irmãos que às vezes não tem condição de comprar um gás, aquele irmão que às vezes, né, tá passando um momento difícil, não tem dinheiro para poder procurar um serviço, que na sua casa está faltando alimento, ele tem crianças. Nós devemos a igreja tem essas obrigações, né, de atender essas necessidades. E como que a igreja vai fazer isso? Já que a igreja não, já nós entendemos que a igreja não deve receber recursos, né, do governo, recursos do Estado ou da federação. É pelo, é pela a fidelidade, né, dos seus membros. Quando, ele, quando eles trazem suas ofertas, seus dízimos, desses recursos, então a igreja vai fazer todas essas obras aí. Amém? Ponto número 3. A mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Como deve ser a entrega dos dízimos e da oferta? Sei lá, né? Tem pessoas que acreditam que pode pegar os seus recursos e falar assim: eu sei que a irmã Maria está precisando de alguma coisa, então eu vou pegar aqui o meu dinheiro, o meu dízimo, e eu mesmo vou comprar a cesta básica. Acho que o pastor não está vendo. E eu vou lá entregar para a irmã Maria. Tá. O irmão Pedro lá, eu percebi que tem um tempo já que ele não corta o cabelo, né? Sei lá, uma necessidade qualquer que o irmão Pedro tenha. Então eu mesmo vou pegar aqui do meu recurso aqui e vou lá comprar o remédio para o irmão Pedro. Essa é a grande importância de nós entendermos a, a dispensação da graça, né? Na lei, nós tínhamos o povo tinha a obrigação de cumprir a lei, exercer, era determinado 10%, então se dava os 10% e pronto. Na graça, tudo é pelo amor e pela fidelidade e generosidade. Já não é mais estabelecido 10% agora. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30. É ampliado isso agora. Você pode ser um dizimista e mesmo assim você abençoar lá a irmã Maria, o irmão, né, o irmão Pedro. Isso é a graça, né? Não há um valor estipulado, né? Mas há sim um coração voluntário, um coração desejoso de abençoar, né? De alcançar as pessoas com aquilo que tem recebido de Deus. Essa é a grandiosidade da graça, né? Não é só você fazer aquilo, você não está mais preso à lei. Relacionamento agora, né? É intimidade com Deus, é ser sensível à voz de Deus. Deus tocou no teu coração que você tem que ir lá agora e abençoar o irmão A, o irmão B, e aí você se deixa, porque quando é pela lei você fala assim, não, eu já fiz minha parte, tranquilo, pode o mundo agora se acabar, explodir, que para mim não tem problema. Não, o cristão que ele entende esse relacionamento com Deus, que está sensível à voz de Deus, ele está sempre atento àquilo que Deus vai direcionar para ele. Então, mesmo que ele já tenha dizimado, que ele já tenha ofertado na igreja, mas se Deus tocar no seu coração para que ele vai e abençoe um dos seus irmãos, ele vai lá e faz isso. Isso é a graça de Deus que nos alcança e que nós temos que ser transmissores dela, né? Não reter essa graça. A graça é para mim, eu guardo aqui para mim, tá ótimo. Não, temos que ser transmissores. Recebemos isso de Deus e agora nós transferimos para aqueles que também precisam. Deus é dono de tudo, da terra, de seus habitantes. Somos propriedade dele. Só temos saúde porque ele permite. Só trabalhamos porque ele nos concede força. Estamos de pé porque ele cuida de nós. A gratidão a Deus é a virtude primeira na entrega dos dízimos e das ofertas. A nossa primeira virtude entregue nos dízimos e nas ofertas, né? Essa primeira oferta é a generosidade, né? A gratidão, é aquilo que moveu Abraão, a gratidão. Não havia lei, ninguém falou para ele que ele tinha que fazer aquilo, mas ele desejava retribuir a Deus aquilo que Deus tinha feito. E a partir disso, então, ele vai e oferta ao sacerdote. É a gratidão, temos que ter isso conosco. O dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta, né? Aqui o comentarista da revista ele vai
vai dar o seu ponto de vista em relação à quantidade, de como deve ser feita a entrega do dízimo, né? Tem pessoas que acreditam que é do valor líquido, tem pessoas que acreditam do valor bruto, e eu acredito também que é do valor bruto, porque do valor bruto são tirados alguns impostos que nós pagamos, né? Não vem o valor inteiro para nossas mãos, mas vem os benefícios, né? Os impostos que nós pagamos também são revertidos em benefícios para a população. Então, na verdade, é do valor bruto, na minha opinião. Os dízimos e ofertas devem ser levados à casa do tesouro. Nós já falamos sobre isso também, que nós não devemos nós administrar esses valores, mas que esses valores devem ser entregues no altar e deixar que os, os sacerdotes, né, os pastores, né, aqueles que são responsáveis que cuidem disso. Dízimo do empresário aqui vai ser dito aqui de como os empresários devem fazer a sua entrega do dízimo, né? Que eles têm aqueles valores, o valor todo que entra na empresa, mas esse valor, na verdade, é um valor irreal, porque tem a parte que é capital de giro, né? Tem aquele valor que deve ser revertido para comprar novas mercadorias, e na verdade, o empresário deve ofertar só do seu lucro, né? Quando ele tira todos os valores que ele tem que pagar, aí sobra o lucro dele. Desse lucro que sobra para ele, que ele vai então trazer como recurso para ele, desse valor ele deve dizimar, né? A conclusão da lição: entregar o dízimo e a oferta não é obrigação, mas privilégio. Ora, Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde e a família, os amigos, as oportunidades, as vitórias, as lutas. Reconhecer todas essas bênçãos é cultivar um coração grato. Assim, todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, gratidão e alegria, para então contribuir para o crescimento e fortalecimento do reino e a sua obra. Então, dizimar, queridos, ofertar é uma questão de amor. Imagina se outros irmãos não tivessem ofertado na igreja que você congrega hoje. A igreja com certeza não teria se mantido de pé, porque quem iria pagar a luz, a água, quem iria manter essa estrutura. Então, na verdade, outros que colocaram amor nessa obra, né, que foram fiéis a Deus nessa obra, mantiveram a obra de pé. E um dia você precisou ouvir uma palavra e você foi alcançado por ela. Então, esse mesmo gesto que fizeram por você agora, você deve fazer agora por outros também, né? Então você deve ser ofertante, fiel na sua igreja, deve ser dizimista. Eu não estou nem falando das retribuições que você vai ter, que nem a lei da semeadura, né? Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, a maioria das igrejas, né, que pregam aí sobre a prosperidade, ela vai te focar a questão do que você recebe em troca. E realmente há princípios, se a lei, por um lado, ela ficou, mas os princípios de Deus permanecem. E há princípios poderosos para aqueles que ofertam. Então, e um dos princípios é o da lei da semeadura, que aquilo que você planta, você colhe. Então, se você plantar muito, se você é uma pessoa que tem o coração aberto para poder abençoar a obra do Senhor, Deus vai te retribuir, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Eu sou testemunha disso, eu tenho muitos testemunhos disso na minha vida. Então, mas eu não quero nem levar por esse lado, o lado do retorno, porque dá uma impressão de que você faz esperando algo em troca. Não. O sacrifício já foi feito por nós. O que Deus tinha de melhor, Ele já nos entregou. A oferta maior que Deus tinha para poder nos dar não é um carro novo, não é uma casa nossa, uma casa nova. Isso tudo é muito bom. Mas a maior oferta já foi entregue por Deus para nós, que foi o seu Filho Jesus Cristo na cruz. Deus pegou o seu melhor e entregou por todos nós. Então, que agora nós possamos, em obediência, em fidelidade, em amor, em alegria, também retribuirmos a Deus, né? E permitir que outras pessoas, que a igreja permaneça aberta e na sua plenitude, né? Com tudo do bom e do melhor, para que outras pessoas que também, como um dia nós também não estivemos bem e encontramos um lugar de repouso, onde nós ouvimos uma palavra, onde nós ouvimos louvores, né? E aí então nós somos restaurados por Deus. Que essa casa de adoração onde você está, onde eu estou, que ela permaneça de portas abertas, que nós sejamos canais para que isso aconteça. E sempre com amor, com alegria e com fidelidade, nós vamos lá, com generosidade, levar sempre o nosso melhor ao altar de Deus, né? E então, isso com certeza vai tocar o coração de Deus, vai se reverter em bênção para nós, mas a bênção maior com certeza será ver outras pessoas se convertendo e tendo o mesmo privilégio que nós tivemos. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça para você
não só entender a palavra de Deus, mas que Deus te dê graça para que você possa, para que Deus nos dê graça para que nós possamos praticar a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe. Fica com Deus.